Este é o Rádio Maru, o podcast da Fundação Japão. Convidamos você, ouvinte, a embarcar em uma jornada de experiências com nossos convidados especiais. A cada episódio, novos horizontes e insights sobre a cultura e estudos sobre o Japão. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Rádio Maru, o podcast da Fundação Japão. Eu sou a jornalista Mônica Kulksar e estarei aqui sempre na última sexta-feira de cada mês com um episódio inédito. Esperamos que esse projeto seja uma porta de entrada para conhecer ou se aprofundar nos conhecimentos sobre a cultura japonesa. Nesse episódio, nosso convidado é Henry Yuzo Arimura, que é Sansei, ou seja, Nikkei de terceira geração. Estudou japonês desde criança. Formado em contabilidade com pós-graduação em economia pela Universidade Kagoshima, no Japão, marketing pela ESPM e MBA pela Universidade de São Paulo, em 2014 fundou a Aikin Publicidade, firmando parceria com a ADK, terceira maior agência de publicidade japonesa. Henry, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Temos conosco também no estúdio outra convidada muito especial, Maki Sensei. Cristina Maki Endo é professora de língua japonesa com mais de 30 anos de experiência na área. Graduada em Letras Japonês pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, mestre em ensino de língua japonesa pelo Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura Japonesa da Japan Foundation e atualmente trabalha na Fundação Japão em São Paulo como coordenadora do curso online da plataforma Minato. Maki Sensei, seja muito bem-vinda. Obrigada. Minasan, konnichiwa, konbanwa, ohayou gozaimasu. Então a gente começa aqui essa entrevista. Eu queria saber um pouquinho do Henry. Como é que foi quando ele era criança? Da onde surgiu esse interesse pelo aprendizado da língua japonesa? Se veio por uma questão cultural, familiar? Como é que foi isso, Henry? Bom, eu comecei a estudar japonês muito jovem. Eu tinha, acho que uns 3 anos de idade, 2 anos e meio, 3 anos. Foi muito novo. 3 anos? 3 anos. Eu acho que é a influência dos meus pais. Não posso falar que foi minha vontade. Meus pais são niseis, são filhos de japoneses, só que eles não falam japonês. Então, em casa, eu não falava japonês. Só que quando a gente era pequenininho, criança, eles queriam colocar num youchien, que seria um jardim da infância, assim? Sim, educação infantil. Educação infantil. E lá perto de casa tinha uma educação infantil e foi por causa disso. Então foi por influência dos meus pais, sem dúvida nenhuma. Agora, em casa, então, não se falava japonês? Não, a gente não falava japonês. Meus pais até hoje, eles não falam muito bem japonês. E aí, desde essa época, você começou a aprender japonês e não parou mais? Sim, para ser sincero, foi isso. Porém, assim, parece que quando você começa pequeno, você aprende rápido. Não foi bem dessa forma, né, no caso. A Maki Sensei sabe muito bem disso, né? A gente ia lá mais para brincar, no fundo. Essa era a realidade. Maki Sensei, e essa tradição de aprender japonês desde criança, isso ainda existe nas famílias de hoje em dia? Ou isso era uma coisa que existia mais no passado? Nas famílias de descendentes de japoneses, antigamente era mais forte, acredito eu, por causa da geração que era mais Nisei, né? Que tem essa coisa que quando ele era criança, se ouvia japonês em casa, ele sente uma certa culpa de não estar ensinando, então pede para o filho aprender o japonês na escola, por exemplo, né? Mas que então tem muitas pessoas que querem resgatar essa tradição de manter a cultura japonesa em casa, então tem muita gente também que leva as crianças para estudar japonês em escolas de língua japonesa. Tem sim. E Henry, agora, desde essa época dos seus 3 anos, esse aprendizado do japonês até chegar à Universidade de Kagoshima, como é que foi essa trajetória? Assim, resumindo, né, se não ficar muito longo, eu acho que algumas coisas pontuaram a minha vida. Por exemplo, eu fui bolsista em 92. Então, vamos tentar pensar assim que em 92 não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha nada. E outra coisa, as informações que a gente tinha na época sobre o Japão era muito pouco. Hoje, o pessoal tem influencer, tem várias pessoas, então a situação de hoje é bem diferente daquela época. Resumindo, e outra coisa, não tinha muitas pessoas que viajavam para o Japão. Eu, por ser descendente de japonês, eu sempre quis ir para o Japão. E o que me fez diferença realmente para assim, aprender um pouquinho melhor, eu não falava bem japonês antes de ir para o Japão, foi exatamente mangá. Para mim, um mangá teve um peso enorme para gostar da cultura japonesa. E claro, eu estudei também numa escola japonesa que a gente chama de Nihongaku, que ele era muito voltado para as coisas do Japão. Então a gente
tinha, sei lá, a gente tinha um dokai, a gente organizava um dokai. Era um sistema bem oriental, bem japonês mesmo. Uhum. Então, e outra coisa, a gente também recebia, a gente tinha Koryu. Koryu seria intercâmbio de alunos de fora do Japão para o Brasil, e a gente também tinha pessoas do Brasil que iam para o Japão. Isso também ajudou bastante. Por quê? Logo de criança, quando é uma forma bastante de osmose, né? A gente nem sente isso. A gente começou a fazer amizade com os japoneses, né? Então, quando a gente é criança, a gente, claro, não percebe bem isso. Isso, você tinha quantos anos, mais ou menos? Pô, Max Sensei, assim, foi desde pequeno, assim, mas assim, o que teve mais impacto, eu acho que quando a gente é mais adolescente, né? 14, porque a gente tem mais, 15 a gente interage, né? Tá. Então, o pessoal do Japão via pra cá, a gente ia pro Rio de Janeiro, por exemplo. Nossa, que legal. Então, tinha uma programação, claro, não precisa ir pro Rio de Janeiro, mas São Paulo, a gente pegava os japoneses, eles faziam homestay nas casas das pessoas e a gente levava eles para passear. Então, eu acho que são uma somatória de coisas, mas no meu caso, o que me fez, assim, influenciou bastante, sem dúvida, a escola japonesa, isso sem dúvida, a cultura que a escola proporcionou e depois essas interações, coisas assim. Aí eu comecei a ter vontade de aprender japonês, comecei a ler mangá e o que realmente, outra coisa que me fez realmente aprender foi os doramas japoneses, que hoje são os K-dramas, também, não tô, assim, eu acho que ter os doramas japoneses, pra mim, foi bom pra poder aprender a falar. Você era um dorameiro. Eu era, assim, só Max Sensei, a gente tem que levar em conta que naquela época não tinha Netflix. A gente alugava VHS, então não é hoje igual essa festa que a gente tem. Tinha que ir lá, tem que pagar, sabe, era uma outra realidade. Mas foi o mangá, pra ser sincero, mangá. Agora, nessa trajetória toda, houve também algum momento de dificuldade? Teve algum momento, assim, de você pensar em desistir? Ou foi só alegria? Não, no meu caso, foi só alegria. Olha, eu gostava, eu acho que a escola no meu caso, teve um papel fundamental. Eu gostava muito da escola. Então, meus amigos, a gente é até amigo até hoje. A gente é muito, muito próximo. Que legal. Então, a gente guarda essa boa lembrança, sim. E você teve longos períodos de estudo no Japão? Como é que foi isso? Não. Acho que assim, o grande divisor de água foi em 92. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação. Fiquei 1 ano no Japão. Foi aí que eu lapidei meu japonês. Até então eu não falava japonês. Eu falava médio, vamos falar assim. Mas eu tinha na época o N1. Então, assim, isso. Mas assim, uma coisa é você ter fluência no japonês, né? Então, foi no Japão, através da bolsa, sem dúvida nenhuma, fez uma grande diferença para mim. E aqui no Brasil, como eu trabalhava, eu fui fazer uma pós em economia. E aqui no Brasil, como eu trabalhava numa empresa de auditoria, no caso, assim, comecei a trabalhar muito novo, então lá foi interessante, porque aqui no Brasil a gente tinha inflação, hiperinflação, antes de 90. Antes de 90. Foi em 92, mas 90, 91, 92 também, a gente numa época de hiperinflação. Então isso foi bom para lapidar meu japonês, porque o pessoal pedia para explicar o que é essa hiperinflação. Imagina o Japão, totalmente, os preços às vezes até caem, vamos falar assim. Mas o Japão, assim, fala, o que é esse raio de hiperinflação? Porque o Japão estava numa época de bolha, né? Sim, isso, Bárbaro, é verdade, tem razão, Nick Sensei. Então, nesse ponto foi bom, porque eu fui forçado a explicar bromation total, com o meu japonês meio arcaico, mas que lá foi bom pra mim, que eu lapidei meu japonês. Olha que legal. Forçou. E o que você viu, assim, de diferente, né, assim, de estudar numa universidade no Brasil e no Japão, e os estudantes do Brasil, os estudantes do Japão, tem muita diferença? Eu acho que depende muito da universidade que você faz, se tem muito estrangeiro ou não. A gente tem que pontuar várias coisas. Mas, de forma geral, foi muito interessante para mim. Respondendo a sua pergunta, eu acredito que os alunos japoneses realmente são diferentes dos alunos brasileiros, vamos falar assim. Mas, assim, o que eu acho, assim, não tem certo ou errado. A sociedade japonesa é uma sociedade muito homogênea. Aqui no Brasil, por exemplo, eu sou descendente oriental, mas sou brasileiro. Você, não sei qual a sua descendência, conheci, mas também é brasileiro. Enfim, aqui a gente tem um mix muito maior de cultura. Então, imagina você ir numa cultura, assim, totalmente homogênea, onde todo mundo é japonês. E outra coisa, eu entendo, por exemplo, o pessoal fica impressionado, fala assim, nossa, teve um terremoto impressionante que em 1 semana consertaram tudo lá. O pessoal faz fila, tudo certo. Agora, eu queria dar um ponto. Imagina o Japão
uma ilha pequena também de São Paulo, onde convive, sei lá, cento e poucos milhões de pessoas, é muita gente. Se você não tiver uma certa padronização para as coisas funcionarem, senão é complicado. Então essa padronização eu achei muito diferente, então eles são muito, assim, mais operacionais, mais quadradinho, coisa nesse sentido. Ao passo que aqui no Brasil a gente convive com várias coisas, né? A parte econômica, então o pessoal fala muito daquele, o brasileiro sempre dá um jeitinho. Eu queria colocar esse jeitinho no lado bom. Eu acho que o brasileiro é bastante criativo. Então eu senti muito isso com relação aos alunos. Quando eu estava estudando lá, eu senti o pessoal assim mais quadrado, certinho, faz X, acontece Y. Aqui já não. A gente faz X, mas a gente tem que pensar de, sei lá, Y, Z, W e etc. Resumindo, eu acho que isso foi a grande diferença que eu percebi. Agora, falando um pouquinho sobre o seu dia a dia hoje, como é que é o uso do idioma japonês na sua rotina? Ok. É uma pergunta interessante. Eu até queria, assim, as pessoas que estão escutando, eu defendo bastante que as pessoas aprendam o japonês. Eu, Max Sensei, é pra você, hein? Pra você. Pra todos. Não, mas assim, não é que eu tô puxando o saco, mas assim, eu realmente tive eu sinto que a minha vida profissional, ele foi baseado, basicamente, um dos pilares foi o japonês. Mas eu comento o seguinte, não somente por falar japonês, por entender a cultura japonesa. Eu acredito que a coisa mais importante não é só falar o idioma, e sim defendo que a pessoa conheça a cultura. E outra coisa interessante, o Japão é um país, eu amo o Japão, eu vou pro Japão todos os anos, a trabalho, coisa nesse sentido. Mas o Japão não é um país que você consegue entender racionalmente. Eu acredito que o Japão é um país que você tem que sentir. Não adianta eu explicar. Tenho vários exemplos sobre esse tipo de coisa. Mas assim, resumindo, acho que o Japão é um país para sentir. Eu acho super legal as pessoas vão para o Japão, fazem turismo. Claro, precisa fazer isso. Mas se tiver um segundo momento, eu falo, pessoal, se tiver oportunidade, vai lá, pega um Airbnb em alguma cidade lá, fica, 3 semanas lá para sentir a cidade, sentir que você é um japonês. Perdão, mudei um pouquinho, fugi um pouquinho, mas colocando um pouquinho sobre a minha vida profissional, o japonês, por falar o japonês, idioma japonês, e por entender a cultura, isso me deu uma grande vantagem competitiva na vida profissional. Isso me pontuou bastante. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa japonesa. Eu já fui funcionário de uma empresa japonesa. Outra coisa, eu já também trabalhei como expatriado no Japão. De uma empresa não japonesa, uma empresa americana. Imagina você trabalhar numa empresa americana, lá no Japão, com japoneses. Eu também tive a oportunidade, hoje, eu tenho uma empresa, eu represento a empresa japonesa, então é meu parceiro, ok? E outra coisa, meus clientes, eu como a minha agência, a maioria são japoneses. Então, assim, eu vou colocar um ponto de vista particular. Eu acredito assim, as pessoas que estão aprendendo japonês, uma coisa eu acho fantástico, legal, é você trabalhar numa empresa que seja brasileira, ou que seja a sua empresa, alguma coisa nesse sentido, que você tenha parceiros japoneses ou você trabalhe com japonês. Empresa brasileira, coisa nesse sentido. Porque eu acho que essa ponte, né, principalmente empresas brasileiras, faz diferença. Eu tenho vários exemplos. Minha esposa também, ela é descendente japonês. E ela também, ela é igual eu, né? Só que ela é Nisei. E ela trabalha com japonês. Trabalha numa empresa brasileira com japonês. Nossa, a gente percebe muita vantagem. Max Sensei, hoje em dia, né, nos cursos de japonês, as pessoas procuram por razões profissionais ou existem outras razões para as pessoas procurarem o aprendizado do idioma japonês? Aqui no Brasil, a gente vê muito pela procura na parte de anime, mangá, na parte mais assim de hobby, né? As pessoas começam realmente a gostar dessas coisas porque uma coisa é um pouco diferente pela localização do Brasil e Japão, né? Quando os países mais próximos do Japão, o Sudeste Asiático, eles têm esse forte de que podem depois trabalhar no Japão. Aqui no Brasil, ir para o Japão já é um sonho, né? Não é tão fácil. Você ir de avião 30 horas, a passagem é muito cara. E acaba sendo assim uma coisa mais por diversão, digamos. Mas que então, como o Henry estava falando, pode começar com mangá, né? A pessoa pode começar com mangá e depois ir aperfeiçoando isso e realmente conseguir trabalhar
numa empresa japonesa ou numa brasileira que tenha contato com japoneses, né? Isso é totalmente possível. E a gente, pela Fundação Japão, a gente tem esse tipo de material também, né? Que começa com um anime, mas que você pode ir aperfeiçoando até o nível intermediário para saber mais o japonês, que futuramente pode ser um profissional trabalhando numa área falando japonês. Então, quer dizer, dependendo do objetivo que você tenha para aprender o japonês, também tem diferença no tipo de curso ou tipo de método que você vai aprender? O início, a base, eu acho que você pode ser um material, realmente não há tanta diferença, porque quando você vai querer aprender uma língua, acredito que o que é base mesmo, ele não muda muito. Então, qualquer forma que você for estudar, acredito que tem que ter o pacote mínimo. Então, o que seria esse pacote mínimo, né? Você, por exemplo, saber falar as estruturas básicas do cotidiano, para você se virar na hora de você fazer uma compra, como você vai interagir quando quer perguntar o que a pessoa gosta. Isso é o básico. Mas depois você pode ir lapidando, né? Não, mas eu vou ser um pesquisador. Para um pesquisador, a pessoa tem que ler vários livros. Então, a parte da compreensão de leitura é mais importante. Não, mas eu quero ter mais contato, eu quero ser dublador, né? Aí a pessoa tem que ver essa parte da pronúncia. Então, a base é importante, mas quando você chega terminando o básico, intermediário em diante, acho que a pessoa pode já direcionar a forma em que competência a pessoa quer melhorar. Perfeito. E Henry, para você, né, hoje, você tem essa experiência do japonês no mundo corporativo, no ambiente de estudo. Como é que você vê as diferenças culturais entre... Você já falou um pouquinho, né, sobre a questão do estudante, né, brasileiro e do japonês. E o profissional brasileiro, o profissional japonês, também tem muita diferença? Sim, Mônica, tem bastante diferença. Por isso que eu defendo bastante, voltando para o mesmo assunto, que as pessoas que estão aprendendo japonês realmente entendam um pouco cultura. Eu vou dar um exemplo interessante para vocês. Como que funciona, ao meu ver, a forma de linguagem. Vamos pegar, por exemplo, eu comentei com você que eu trabalhei numa empresa americana e fui expatriado lá no Japão durante um tempo. O americano, vamos pensar que tem o start point aqui e o finish point aqui, né? O começo e o final. O americano é direto, é straight. Fala assim, por exemplo, eu trabalho em publicidade, então se eu fosse colocar uma marca, eu colocaria a Nike. O slogan da Nike é Just Do It. Quando você fala Just Do It, você entende que claramente o que ele está falando. Just Do It. Então, é direto. Como que é a comunicação do japonês? Tem o start point e finish point, né? O que acontece? O japonês começa a fala. Imagina numa reunião, Max, você vai saber bem. Começa a reunião, fala um monte de coisa, tem que trazer um monte de dados, conversa sobre várias coisas ao mesmo tempo, vários point of view, vários pontos assim, em questões. Aí chega no final da reunião, ok, arigatou gozaimashita, sayonara. Assim, acabou a reunião, acabou. Aí as pessoas que estão lá, brasileiro, o japonês entendeu. Fala, cara, no final fizeram a reunião, mas, cara, o que tem que fazer? Porque, assim, não é isso. É que o japonês, existe uma parte cultural que é bastante interessante. Eles têm uma coisa chamada nemawashi. O que é nemawashi? Você não adianta, assim, fica muito longo, mas assim, quando trabalhei numa empresa japonesa, eu era diretor de lá. Eu queria, no meio da reunião, colocar as coisas que eu acredito serem importantes. Aí, naquela hora, o presidente, ele me deu uma repreendida. Falou, Henry, no meio da reunião você não pode fazer isso. Tem que aprender uma coisa chamada nemawashi. Falei assim, nossa, presidente, o que é esse tal do nemawashi? Você tem que, primeira coisa, tem que aprender uma coisa chamada nominication. O que é nominication? É você chegar e sair com o pessoal para beber. Nessa hora que você chega e começa a conversar. Então, o que acontece? Explica para mim que antes de eu chegar a expor alguma coisa no meio da reunião, eu teria que ter conversado com meus outros pares diretores, inclusive o presidente, para a gente estar mais ou menos alinhado e no meio da reunião eu ia expor. Por quê? Aí que eu vejo a diferença. Para o japonês, o importante é você chegar... eles não gostam de ser pego de surpresa. Você vai conversando, você vai fazendo uma certa aresta, esse tipo de coisa. Pessoal, quero falar sobre isso, o que você acha? E a reunião nada mais, nada menos, é você fazer um share, assim, compartilhar informações. Aí, beleza, aí você vai bem. Levei um tempo para poder entender isso. Então, ao meu ver, o japonês, se fosse uma marca, seria o Johnny Walk. Keep walking. Você sempre tem que estar andando. E outra coisa que eu acho interessante, pensando em cultura,
Por exemplo, o japonês. Por exemplo, o pessoal não tem certo e errado, mas uma coisa que eu percebo muito forte na cultura japonesa, a cultura americana tem um hero, tem um herói. Então o cara se sobressai. Isso é muito bom. O cara é bom, fudido, demais, coisas nesse sentido. Aí o que acontece? O japonês não. Se tem uma pessoa que destaca, ele fala assim, ele bate na cabeça e fala, você tá aparecendo demais. Entra lá no average, no meio aqui, para todo mundo subir junto. Só que a vantagem, uma coisa legal da cultura japonesa, é que se uma pessoa tá underperforming, se a pessoa não performa muito bem, eles têm ele puxa essa pessoa também. Você tá um pouco devagar, vem cá, eu vou te ajudar para trazer aqui pro meio. Então, essa grande diferença, resumindo um pouquinho sobre cultural, é fantástico. Então, isso eu percebi bastante, trabalhando, assim, com o japonês. E por último, vou falar sobre brasileiro, como funciona brasileiro. Tem o start point, finish point. Imagina, o brasileiro no meio da reunião, antes de começar a reunião, ele pergunta, nossa, tá quente hoje, hein? Ô, Mac, tudo bem? Encontrei com você. Ô, Mônica, tudo bem? Como você tá? Fundação, negócio. A gente vai conversando. Aí depois volta pro tema, vamos falar sobre negócio, o que é? A gente vamos discutir sobre o negócio. Aí depois fala sobre outras amenidades. E o que acontece? O brasileiro ele vai fazendo links assim e volta e depois ele atinge o seu objetivo. Eu falo muito para os japoneses, eu falo assim, o brasileiro tem uma coisa chamada amigo bunka. É a cultura do amigo, sabe? A gente tem que sentir que a gente é meio amigo, coisa nesse sentido. E em cima disso a gente vai fazendo negócios. Então, eu vejo dessa forma e como marketing colocaria, sei lá, uma cerveja, qualquer cerveja que pudesse ser. Por quê? No comercial de cerveja, a primeira coisa aparece uma menina bonita. Ou a praia, não tem nada a ver. Aí aparece cerveja. Aí depois aparece o cara jogando vôlei, alguma coisa nesse sentido. Aí aparece a cerveja e no final termina com a cerveja e todo mundo tá feliz. Então, resumindo, eu vejo assim, culturalmente falando, essas grandes diferenças na comunicação. E se você não entende isso para você fazer negócios, às vezes é difícil. É verdade. Eu levei bastante tempo para poder aprender esse tipo de coisa. E eu imagino que quem está ouvindo aqui o nosso podcast também, se tiver alguma história interessante dessas diferenças culturais, se puder, comentem aqui, coloquem aqui, porque eu imagino que essas diferenças culturais devem trazer várias histórias interessantes aí pra gente ficar sabendo. Mônica, posso falar uma coisinha só? Por favor. Lembrei uma coisa interessante, principalmente hoje a gente vê muitos brasileiros indo pro Japão. Então eu só queria contar rapidinho, uma história que aconteceu comigo, porque, assim, brasileiro gosta de falar, eu também gosto de falar. Então o que acontece? Uma vez eu tava num curso de negócios no Japão e teve um consultor que levou a gente num jardim japonês. É um jardim japonês de pedra, tá? Que tem aqueles de bonsai e tem um que só tem pedra. E a gente tava lá sentado e a gente tava observando. Tava eu com outros colegas que estavam fazendo esse curso de business. E a gente tava lá, eu já tava ficando meio boring, né? Tava ficando, já olhei aqui tudo. E eu via que o pessoal ficava lá apreciando a paisagem. Já deu bastante tempo, não me recordo quanto tempo. Na minha cabeça foi mais de 10 minutos, 15 minutos. Aí eu cheguei pro consultor e falei assim, pro sensei. Sensei, vem cá. Tem alguma coisa aqui fora isso? Ele falou pra mim, não, é só isso. Nossa, sensei, é só isso, que legal. E que horas que a gente vai embora? Perguntei, assim, eu me senti dele. Não, porque eu queria ver outras coisas, né? Tinha meus motivos. Aí ele chegou a falar uma frase que mudou minha perspectiva sobre o Japão. Ele falou assim, eu falo em japonês, eu vou traduzir depois. Ele falou assim, nani mo nai koto wa nani ka ga aru. Ele falou assim, o não ter nada é ter algo. Isso que eu queria comentar, principalmente brasileiro que tem pro Japão, eu entendi uma coisa fantástica do Japão. A gente que é brasileiro, eu não tinha percebido, por exemplo, às vezes eu tô conversando com o japonês, às vezes tem um silêncio, não tem? Me incomoda, acho que incomoda vários brasileiros. Nossa, esse silêncio total, então a gente começa a puxar papo com as pessoas. Mas às vezes eu percebi que o japonês ficava um pouco incomodado, ele queria ficar no silêncio. Por quê? Aí eu percebi que pro japonês o silêncio não é ruim, o silêncio é ter algo, o silêncio é o algo. Quando ele falou pra mim isso, eu tive a certeza que o Japão é um país que você tem que sentir. E a gente está muito acelerado. Em 2019, eu tive a oportunidade de dar uma palestra juntamente com o Robson Shiba aí, do Shark Tank, e a Camila. A gente deu um curso para empresários, né? São vários empresários que estavam indo para o Japão. E aí eu perguntei para o pessoal, falei assim, vocês aqui, por que vocês querem ir para o Japão? Eles falaram, eu não sei direito que a gente quer ir para o Japão. Foi assim, eu entendi o que eles querem. Eu falei assim, vocês querem conhecer o Japão? Porque o Japão tem uma coisa que a gente não consegue explicar. Que é justamente esse... Mas para você realmente vivenciar o Japão, eu volto a falar, estou enfatizando bastante.
tem que sentir. Então, vocês que estão escutando esse podcast, estiveram por aí no Japão, vai no jardim lá e, pessoal, no Zen. Porque o Zen é ter algo. É maravilhoso. Muito bacana, muito bacana. Agora falando um pouquinho sobre intercâmbio. Qual que é a sua relação com o intercâmbio? Você já pleiteou algum tipo de bolsa, intercâmbio? E como é que é a relação do idioma japonês nesse tipo de processo? Ok, então eu já fui bolsista, fiz aquela pós-graduação. Uma vez eu fui bolsista pelo Rotary, pelo IGE. Essa parte foi bacana, conheci vários profissionais lá, empresários no Japão. Eu fui bolsista pela JICA. Aí eu fiz uma bolsa um pouco mais técnica, fiz um curso de empreendedorismo. Aliás, a bolsa da JICA é fenomenal, muito bom. Todas as bolsas são muito bom, todos têm seu charme, ok? A JICA foi muito bacana. E eu fiz agora, em 2016, foi a última bolsa, foi pelo Gaimusho. Foi interessante porque eu conheci o lado um pouco mais político, né? Das relações... Gaimusho. Em português seria... Perdão, é o Ministério das Relações Internacionais, perdão. É um convite do governo japonês. Então eu estive com a família imperial, vários políticos, a gente foi lá na Câmara, na Assembleia, e isso foi bastante interessante. Agora, voltando à sua pergunta sobre o japonês. Pessoal, pessoal que está escutando é importantíssimo, eu falei sobre a parte de entender a parte cultural, mas sem dúvida nenhuma, a língua é o caminho para você entender. É meio triste isso, mas não tem jeito, né? Eu acho que o falar a língua, nossa senhora, faz toda a diferença. Então eu, faço, pessoal que tem um certo interesse em aprender, aprendam, vejam lá, façam, tem vários cursos, hoje a gente está mais fácil, eu acho que as redes sociais, tem várias formas de aprender japonês, mas eu defendo fortemente. Eu tive a oportunidade de prestar todas essas bolsas, no fundo, fui privilegiado, em função porque eu falo japonês, no fundo foi isso. Falo japonês, mexo com vários clientes japoneses, tenho relação com o Japão, mas isso eu acho que isso é automático. Quando você fala japonês, você automaticamente é um diferencial seu. Você vai procurar alguma coisa que lhe dê vantagem competitiva. Então eu vejo, mas o japonês, falar japonês, eu defendo muito forte. Então, para quem está interessado em fazer algum tipo de intercâmbio ou pleitear algum tipo de bolsa, qual que é a primeira dica que você daria? Eu acho que existem vários níveis de bolsa. Inclusive, eu faço também parte de alguma banca de bolsas também. Eu também não quero limitar as pessoas que, não tem um nível muito bom de japonês. Eu acho que a gente tem bolsa para todo tipo de pessoas, né? O que eu falo é o seguinte, independente do nível que você tá, que seja o básico, pensar assim, e você quer pleitear uma bolsa, pleiteie a bolsa. Vai lá, alguma hora vai dar certo. Eu acho que o importante é ter... É igual o Japão, keep walking. Sempre faça, vai fazendo esse negócio. Algum momento vai dar certo. Mas o que eu posso comentar com vocês, a experiência no Japão é fantástica. E uma coisa é a seguinte, uma coisa é você fazer turismo. Outra coisa é você ter a convivência no Japão através de qualquer bolsa. Pode ser de estudante, pode ser esse de mais técnico, tanto faz. Mas se você tem essa oportunidade de fazer a bolsa, é priceless. Eu juro que, dinheiro não paga esse tipo de experiência. Turismo, ok, você tem dinheiro, faz, ou você economiza, não precisa nem ter. Você economiza, faz turismo. Mas ter essa oportunidade de você estar inserido na cultura japonesa, conversar com outras pessoas tem várias bolsas do governo japonês. E uma coisa interessante, que hoje o governo japonês ele está abrindo para várias, não somente para descendentes de japonês. Tem bolsas também para não japoneses. A JICA, por exemplo, tem, eu tive contato com o pessoal a gente fez um documentário para a JICA, da Polícia Militar. Tem vários polícias militares, pessoal da Polícia Militar, que foram para o Japão, que não são descendentes japoneses. É apenas um exemplo, eles têm várias trocas para tentar, como ajuda, né? Tem várias bolsas para o Japão, então tem várias pessoas que se beneficiaram dessa bolsa. Enfim, resumindo, o japonês vale a pena, é muito bacana. Mas pessoas que também não falam japonês, tiver uma oportunidade de prestar uma bolsa, porque aí pode ser um start point, pode ser o primeiro passo para ele voltar e querer aprender mais japonês, porque ele vai ver que falando o idioma, muitas coisas você consegue. O conhecimento tem que ter, né? Tem o conhecimento generalista, você faz turismo, você vê. Agora, profundidade você só consegue realmente se você inserir dentro da cultura japonesa.
Max Sensei, a procura por curso de japonês também tem, né? Algumas pessoas que vão procurar estudar visando também uma bolsa ou um intercâmbio, né? Ai, tem bastante. Nossa, muita gente vai pensando, querendo passar, né, das bolsas oferecidas pelo governo japonês, né? Do Ministério da Educação, que é o Monbusho, né? Que você pode fazer a pós-graduação, a graduação no Japão. Então, você fica 4, 3... 2 anos lá no Japão. Então, isso é uma coisa assim, além de você conseguir aprofundar sobre o assunto, é o que o Henry está falando, né? Você pode ter essa convivência no Japão, que é muito gostoso, né? Então, tem muita gente que vem querer fazer o curso de japonês para melhorar o japonês, para tentar uma bolsa no Japão, né? E isso nós vemos realmente, tanto a pessoa pode estudar em cursos presenciais quanto online. A gente vê muito isso mesmo. Ah, bacana. Bom, a gente está encerrando esse nosso episódio. Eu queria pedir para vocês uma palavra final, uma dica, um comentário, se vocês tiverem alguma coisa para contar aqui para os nossos ouvintes. Quer começar, Max Sensei? Eu convido as pessoas para, então, estudarem japonês, né? E realmente, com esse depoimento da trajetória do Henry, que estudando japonês 2, 3 anos, e conseguindo ser realmente, indo várias vezes para o Japão, trabalhar, estudar, eu acho que e como o Henry falou, toda hora é um start para você começar a estudar japonês. E a Fundação Japão tem cursos, tem material, tem curso gratuito online, então é só procurar no nosso site da Fundação Japão, que nós damos vários tipos de dicas e oportunidades para você estudar japonês. Não sei, antes de falar alguma coisa, eu queria agradecer bastante, eu sou muito grato ao governo japonês, porque essas bolsas, né, eu já fui, 4 vezes bolsista pro Japão. Assim, você ter alguma pessoa que, assim, foi bolsa, foi tudo pago pelo governo japonês de uma certa forma. E, ter essa oportunidade realmente é muito gratificante. Sou muito, muito grato. E uma coisa que eu queria comentar, a cultura japonesa tem uma coisa chamada soft power, né? A gente vê hoje algumas culturas coreanas, chinesas, que eles estão tentando fazer várias doramas, esse tipo de coisa. E eu estava questionando, pensando bastante sobre qual que é o lado japonês, né? Sou descendente japonês. Eu penso assim, o Japão tem uma coisa fantástica, é interessante, eu só consegui entender isso depois que a gente vai bastante vezes no Japão. É uma cultura, assim, que eles não são muito... Eles utilizam, como eu disse, soft powers. Não falam, não vou aparecer coisa nesse sentido. Mas para você realmente entender o Japão, a coisa bonita do Japão, que justamente não tá nessa parte de, eu vou fazer esse tipo de coisa. Eu vou divulgar esse negócio, assim. Tanto é que essas bolsas, assim, não tem uma mega ultra divulgação, coisa assim. Eu tô tentando divulgar agora aqui, aproveitar essa oportunidade aqui. Mas assim, isso também tem uma coisa chamada, uma coisa que eu acho utsukushi, é muito bela. A magia do Japão, a beleza da cultura japonesa, tá justamente na parte que a gente não consegue enxergar. Não tá na parte, assim, divulgação. Tá na parte que, na humildade, na parte de sentimento de gratidão que ele transforma as pessoas, eu acho que isso é muito bacana. Então, a todo mundo que está escutando esse podcast, convido a todos, como o Max Sensei falou, aprendam o japonês, né? Tenha cultura, tenha mais contato com a cultura japonesa e tenta entender um pouquinho, que seja através de mangá, através dos doramas japoneses. E vamos pro Japão. Eu acho que isso faz muita diferença. Keep walking. Keep walking. Sem dúvida nenhuma. E se você gostou desse conteúdo, convide seus amigos que também se interessam por conteúdos como esse. Se tiver sugestões, no site e redes sociais da Fundação Japão, você encontra como nos enviar sugestões de conteúdos, entrevistados e até perguntas para respondermos nos nossos podcasts. Participe! Siga nosso podcast e nossos canais para não perder os novos episódios. E assim você será avisado sempre que houver novidades. Para entrar em contato com a Fundação Japão, nosso e-mail, nosso perfil no Instagram estão todos aqui no descritivo. Obrigado pela audiência e até a próxima.